E aí, pessoal da página Brasil Visionários, tudo bem? Quanto tempo, hein? Desculpa só essas faltas de vídeo. Tudo mais é que estou ajeitando algumas coisas na minha vida pessoal, mas já já vamos estar certinho, a todo vapor, continuar com o trabalho pela cidade e os vídeos também sobre os fatos mais importantes de Bauru e nacionais, ok? Então vamos lá, achei muito importante o seguinte, fazer esse vídeo sobre dois acontecimentos dos últimos dias, sobre o acontecimento, o vazamento das conversas do senhor ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, e também sobre o assunto dos guarda-reios lá na Vila Dutra, aqui em Bauru. Então vamos começar primeiro pela questão do Sérgio Moro. Então é o seguinte, gente, tudo isso que eu vou passar para vocês, que eu pesquisei, que eu acompanho canais digamos assim, de reportagens, canais políticos e tudo mais, ok? Então, eu gostaria de informar vocês, primeira coisa, qual que é o perfil desse rapaz, porque eu não vou chamar ele de jornalista, porque eu acho que jornalista, a classe jornalística, digamos assim, é uma profissão que é uma pessoa que corre atrás de informações verídicas, entendeu? E tenta informar o cidadão com imparcialidade e com a verdade. Esse cara não é jornalista. Esse cara, ele simplesmente ele faz chantagem. Ele não é jornalista. Ele faz chantagem. Eu vou deixar explicado o porquê que ele faz chantagem. Literalmente, hoje de manhã, teve uma entrevista com ele, e vou ser sincero, para mim é a melhor entrevista que fizeram com ele até hoje. Teve outros canais que eu prefiro nem divulgar, nem falar, porque não vale a pena, que são canais parciais, em que a única coisa que ele foi fazer nessa entrevista nesses canais, tudo mais, ele foi aplaudido de pé, jogaram confete pra ele como se ele tivesse certo e tudo mais, ok? Ó, quero deixar claro, sempre fui a favor de os meios não justificam os fins, ok? Um criminoso ele tem que ser julgado dentro da lei, julgado por instâncias e tudo mais, ok? Jamais eu vou defender os meios justificam os fins para qualquer caso que for, ok? Então, hoje, esse Greenwald, desculpa a pronúncia errada, que eu não sei pronunciar direito o nome dele, ele foi numa entrevista que pra mim foi a melhor de todas. Por quê? Não ficaram jogando confete, fizeram, digamos assim, as questões diretas, entendeu? As questões que ninguém tinha feito pra ele, porque preferiam ficar jogando confete como se ele fosse o salvador da pátria, como se fosse tudo. Ele não é salvador da pátria. Ele é um chantagista, ok? Mas aí vem a questão. Procurem, coloquem no YouTube, coloquem assim, entrevista Greenwald para Jovem Pan. Que ele foi hoje de manhã na Jovem Pan e fez uma entrevista, a Vera Magalhães, com quem eu não concordo com alguns comentários dela, com algumas análises dela, concordo com outros, mas só que hoje ela foi perfeita. Ela fez as questões que todo mundo quer fazer para ele, ok? Então procurem entrevista Greenwald, Jovem Pan, e vocês verão o cara, todas as perguntas que fizeram para ele sobre ele estar cometendo um crime, o que ele achava e tudo mais, sobre se ele era a favor de corrupção, as coisas assim, ele não respondeu. Ele sempre dava um jeito de escapar da pergunta, sempre pegava e fugia dessas perguntas. Teve umas partes muito em que deixa evidente uma coisa em que ele falou na entrevista, em que ele era imparcial. Ele não é imparcial, ele simplesmente é digamos, uma pessoa, porque já falei, ele não é jornalista, e vou colocar o relatos para vocês entenderem por que ele não é jornalista.
ele é um militante de esquerda petista. Pronto. Simplesmente para ele, na entrevista, ele deixou claro que ele é. Não, olha só as coisas. Que ele era a favor da Lava Jato. Imagine se ele não fosse a favor da Lava Jato. Que ele era a favor da Lava Jato, mas só que ele era contra a prisão do Lula. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Então, aí é o seguinte. Aí ele deixou claro isso daí. Deixou claro uma parte da entrevista que ele pegou, falou assim, em que ele imaginava o que todos... Olha só, desculpem que eu tô um pouco gripado, tô me recuperando uma gripe forte. Olha só, que ele deixou claro que, em que ele imaginava o que os vários presos pela Lava Jato passaram na mão do juiz parcial, em que prendeu vários sem prova nenhuma. Preciso falar mais alguma coisa? Não, e ele é a favor da Lava Jato, ele deixou nessa entrevista. Olha só o naipe desse cara. Eu falo em que ele não é jornalista porque ele deixou claro em que ele tem bombas reveladoras para soltar dessas conversas. Agora me diz, isso daí não é fazer chantagem? Por que ele não soltou então essas tal bombas? Em que eu vou ser sincero, eu não acredito que ele tenha. Porque se ele tivesse, ele teria já colocado, já teria jogado. Eu acho que ele não tem nada disso, entendeu? Mas ele fica, aí ele por várias vezes ele falando em que tem bombas reveladoras e tudo isso. Isso daí pra mim é chantagear, isso daí não é jornalismo, entendeu? Isso daí digamos assim, é você tacar fogo num país de uma pessoa em que nem aqui, ele nem brasileiro ele é, entendeu? Então pra ele é fácil, ele taca fogo no país, aí ele vai pro país dele, pro país natural dele e que se foda o país, entendeu? Então, é um cara, digamos, um militante de esquerda, petista, em que é a favor do Lula, ele deixou claro isso que por ele Lula já estaria solto e tudo mais. A entrevista é muito reveladora. Quem puder, assista, entendeu? Assista porque vai revelar muito a personalidade desse indivíduo criminoso, porque como eu disse, os fins não justificam os meios, ok? Criminoso porque o que ele está divulgando é um crime, então ele faz parte e tudo mais. E os meios de notícia em que eu estou acompanhando o caso e tudo mais, já noticiaram que a Polícia Federal já abriu 4 frentes de investigação, vão indiciar esse Greenwald, entendeu? Vão indiciar ele por participação e tudo mais. E é questão de tempo, de descobrirem quem que foi. Eu acho que não vai ser difícil. Por que não vai ser difícil? Porque o próprio site Intercept, um negócio assim, divulgou que... primeiro eles divulgavam que era de uma fonte anônima, em que eles não conheciam quem era a fonte. Aí, alguns dias depois, já divulgaram que eles tinham que proteger a fonte. Então eles sabem quem é, eles sabem de onde veio. Isso é questão de tempo da Polícia Federal. Torço que a Polícia Federal vá pra cima e faça eles pagarem com a lei. Que é o certo. Esses caras não podem vir aqui jogar várias... Eu nem falo que é bomba, porque se vocês olharem as conversas, não tem nada de criminoso. Mas jogar isso daí, tentar tacar fogo no país e sair impune. Não pode isso daí. Eles não podem cometer um crime e saírem impune. Então, torço muito para que a Polícia Federal chegue a esse caso e tudo mais e que faça justiça. Agora vamos... assim, uma análise minha, entendeu? Das conversas e tudo mais. E sobre o futuro do juiz Sérgio Moro. As conversas, pra mim, são conversas normais. São conversas privadas em que não deveriam nunca serem, digamos assim,
serem vazadas, entendeu? É a mesma coisa em que, assim, é uma conversa em que você tem com uma outra pessoa, em que revela as coisas pessoais e pronto, entendeu? Sobre o seu lado profissional, sobre o seu lado. São conversas em que não tem crime. Em que não tem crime. Aonde? Por favor, gostaria que alguém me mostrasse até agora as conversas que ele divulgou e tudo mais. Aonde em que há uma fabricação de provas, aonde em que há algum desvio de finalidade, aonde que há alguma coisa nesse tipo, entendeu? Entendeu? Não. Há simplesmente um debate sobre o trabalho deles. E ponto, e ponto. Não há nenhum pedido para juiz, para que ele condene e tudo mais. E vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Esses fatos eu peguei de um vídeo em que foi divulgado pelo rapaz responsável pela do Ministério Público, que eu me esqueci o nome agora. Em que faz parte das conversas que ele conversou com o Moro. Me desculpem, mas eu me esqueci o nome agora. Então, ele divulgou um vídeo e passou que... E é verdade isso. Em que várias pessoas em que foram julgadas pelo próprio Moro, em que, digamos, relacionadas a esses crimes, foram, digamos assim, o Moro inocentou elas, entendeu? Foram julgadas e o Moro não viu por que incriminá-las. Várias, dezenas. O próprio caso do senhor Lula foi julgado pelo Moro e várias outras instâncias, por vários outros juízes em que aceitaram essa condenação, em que o Moro, até pelo Superior Tribunal, aonde que há crime nisso, entendeu? Aonde que o Moro cometeu crime? Se o Moro tivesse cometido crime, teria parado em uma dessas instâncias, não parou, foi julgado por vários juízes, pedido de habeas corpus, foi julgado por vários juízes. Então, aonde que há crime nisso? Aonde que o Moro agiu e tudo mais para ver crime nisso? Gente, esse cara, ele simplesmente, ele é partidário, ele é de esquerda, ele tá jogando aquele jogo de tacar fogo no país, entendeu? Pra mim, ele só jogou essas conversas pra criar, entendeu? Digamos assim, um cenário de bagunça no país, para não haver as reformas que precisam ser feitas e tudo mais, para prejudicar esse atual governo. Vamos pegar e parar com isso. Não vamos cair na ladainha de pessoas criminosos que fazem chantagem. Para, gente. Para, entendeu? Então, fiquem tranquilos. Não vai acontecer nada com o Moro. Digamos assim, a única coisa que pode acontecer agora sobre esse caso do Moro e tudo mais é que, digamos assim, o lado político pode um pouco complicar o atual governo nas reformas e tudo mais, porque o Moro é secretário do atual governo, mas fora isso, fiquem tranquilos que o Moro vai continuar lá como ministro, ele vai continuar como no atual governo e tudo mais. Não entrem nessa ladainha que é a esquerda, em que os defensores de bandido, entendeu? Ficam jogando os quatro ventos, que teria que caçar o Moro, em algumas mídias, que nem a Folha de São Paulo e tudo mais, ficam jogando os quatro ventos, que o Moro tinha que sair. Não entrem nisso, entendeu? Deixem. Isso daí vai passar. Já a Polícia Federal já, digamos assim, já desconfia de algumas conversas lá que são falsas, entendeu? Porque o próprio criminoso revelou, o Glenn Greenwald, revelou em que esse hacker acessou o WhatsApp e tentou conversar com algumas pessoas da lista, entendeu? Tentando tirar informações como se fossem aquelas pessoas do WhatsApp onde ela invadiu. Então, gente, calma, tem muita conversa que com certeza foi fabricada aí e tudo mais. E fora que esse site Intercept, eles jogaram
digamos, na mídia, jogou na internet essas conversas e tudo mais, e não liberaram para ser periciada, para ver se é verdadeira. Essas conversas estão calma, gente, não vamos cair nessa conversa, porque é o jogo da esquerda, é o jogo desse povo que quer tacar fogo no país e que literalmente não está preocupado com o povo brasileiro, entendeu? Eles fazem parte do jogo do quanto pior, melhor. Então não vamos cair nessa, calma, o Moro não vai acontecer nada com ele vai continuar como ministro, então vamos tranquilizar, vamos deixar que a Polícia Federal investigue e não caiam nessa ladainha que a esquerda está fazendo, porque a esquerda ela não se importa com o país, o PT não se importa com o país, esse povo não está se importando com o país, entendeu? Para eles tem que soltar o Lula e o país que se foda, não tem que fazer reforma nenhuma, não tem que fazer nada. Então calma, não vamos cair nessa conversa deles. Agora vamos para o segundo assunto, um assunto curto, porque o vídeo já está ficando longo. Um assunto curtíssimo, é o caso guarda-reios lá da Vila Dutra. Vocês viram que coisa incrível? Hoje de manhã, eu ouvindo uma rádio daqui de Bauru, aí teve uma pessoa que mandou uma mensagem lá, dando uma ideia de que quando terminarem a reforma do Bauruzinho, aquele boneco, pra mim, um boneco feio, nossa, esquisito, parece uma nave espacial, mas enfim, em que colocaram lá na rodoviária como sendo um boneco que representa a cidade por causa do lanche Bauru e tudo mais, em que fizessem um tipo colocassem junto o Simpson dando uma mordida no Bauruzinho. Olha só, achei muito engraçado isso daí. Por quê? Porque parece a pessoa alegava que Bauru é Springfield do Brasil. Porque tem coisa que só acontece em Bauru, e pior que é verdade. Não sei se vocês viram, nesse caso do guarda-reios lá na Vila do e tudo mais, em que o Detran passou o guarda-reio na porta de 3 ou 4 casas, mas encostado, em que não tinha como você entrar na casa, entendeu? Aqueles guarda-reio de proteção assim do lado de estrada, entendeu? Passaram no portão, não tinha como você abrir o portão, porque tava, acho que é 5 centímetros dos portões, olha isso, aonde acontece isso? Só em Bauru, entendeu? Eu acho que se eu fosse o prefeito de Bauru ou um deputado, pediria para o responsável do Detran em que demitisse esse responsável que liberou que fizessem isso. Porque, pelo amor de Deus, é o cúmulo, cara, é o cúmulo. Mas, enfim, aí aconteceu isso, aí do nada, assim, aconteceu isso à tarde, do nada, à noite, apareceu um monte de vereador lá, com ferramentas, para tirar o guarda-rei e tudo mais. Gente, estamos em ano pré-eleitoral, tivemos 4 anos de mandato deles. O que eles fizeram pela cidade? Em ano pré-eleitoral, agora todo mundo aparece. Ano pré-eleitoral, todo mundo quer fazer a sua aparição para conseguir a reeleição o ano que vem. O povo bauruense tem que acordar, o povo bauruense tem que ficar de olho. Não vamos cair nisso, ok? Por favor, não vamos cair nisso, ok? E quanto a esse caso do guarda-reio, o próprio prefeito Gazeta, já na noite, sem pedir permissão pro Detran e tudo mais, mandou que retirassem esses guarda-reios, ok? Aí foram lá com um trator e tudo mais e arrancou esses guarda-reios de lá, e aí um monte de vereador aproveitou para aparecer e tudo mais. Nesses 3 anos de mandato que eles não apareceram, estão aparecendo tudo em ano pré-eleitoral. Então não vamos sair nessa conversa. Cada um sabe o que vai fazer com o seu voto e tudo mais, mas o povo bauruense, não vamos cair de novo na conversa desses aproveitadores do povo bauruense, ok? Todo mundo sabe como foi a administração Gazeta, todo mundo sabe como foi a administração dessa atual legislatura com esses vereadores, e todo mundo sabe que não foi minimamente boa, tá? Então vamos acordar, não vamos cair nessa conversa. Então vamos
Desculpa pelo vídeo longo, porque os assuntos foram muito bons, ok? E esperem por novidades aqui da página, do canal, em que vai vir algumas novidades aí. Vou voltar a todo vapor, vou voltar com o trabalho na cidade que eu faço, de solicitação de manutenção pela cidade e tudo mais, a todo vapor. É questão de tempo isso, só resolver alguns problemas que estou de volta. Curtam a página, compartilhem esse vídeo, que vocês ajudam demais no meu trabalho, ok? Até mais, guerreiros e guerreiras. Meu trabalho tem que continuar.